Olá, boa tarde. Quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Diálogos de Negócio, Autoprodução de Energia Elétrica, Pílulas sobre Regulamentação e Modelos de Negócio. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Antes de prosseguirmos, destaco que perguntas e comentários podem ser enviados via chat aos palestrantes, que responderão no decorrer da apresentação ou ao término do webinar. É muito importante a interação de todos. Participem. Bom, com o surgimento de novas tecnologias, a crescente atenção à sustentabilidade e à democratização do acesso às fontes renováveis, a autoprodução de energia elétrica vem despertando o interesse da sociedade e ganhando cada vez mais adeptos. Refletindo essa nova realidade, muitas empresas têm investido em soluções para a autoprodução de energia, tendência que tende a aumentar cada vez mais nos próximos meses e nos próximos anos. Com claros benefícios ao meio ambiente e significativa redução nos custos com a energia, a autoprodução energética é uma alternativa viável e rentável, mas que precisa ser planejada e muito bem fundamentada. Para aprofundar o diálogo sobre esses aspectos, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais realiza este webinar. Nessa tarde, para debater o tema, nosso evento virtual recebe dois especialistas do escritório Manussi Advogados. Adriano Musi, sócio e responsável pela área de direitos tributários da Manussi Advogados, é especializado em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Faculdade Milton Campos. É graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Adriano é também diretor do Instituto Mineiro de Direito Tributário e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais. Segundo o palestrante, Tiago, é consultor estratégico da Manussi Advogados e mestre em Direito Bancário e Regulamentação Financeira pela London School of Economics. Tiago é graduado em Direito pela Faculdade de Direito Largo São Francisco, Universidade de São Paulo, USP, e desenvolve trabalhos junto à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, e ao Laboratório de Inovação Financeira, LAB. Adriano e Tiago, muito obrigado pela presença. É um prazer tê-los aqui conosco nessa tarde. Vamos, então, passar para o conteúdo dessa tarde? Passo a palavra, então, para o Adriano e ouviremos, então, a sua apresentação. A palavra está contigo, Adriano. Buongiorno a tutti e a tutte. Agora a gente fala em português. É um prazer participar do evento. É um tema bastante interessante que a gente vem sendo muito demandado pelos nossos clientes, né? A nossa ideia hoje é trazer pílulas do tema, porque é algo bastante complexo, né? A autoprodução, só para nós explicarmos aqui, a gente precisaria de umas 8 horas de conteúdo, mas hoje a gente quer trazer umas ideias iniciais de modelo de negócios, né? E falar um pouco da parte tributária envolvendo a matéria. Eu vou passar para o Tiago, que vai começar aqui apresentando os modelos de negócio, os aspectos regulatórios, e mais ao final nós vamos trazer os aspectos tributários, em que eu compartilharei com vocês algumas das celeumas tributárias da matéria, né? Porque no Brasil nada de tributação é pacificado, a gente sempre tem discussões e coisas complexas para avaliar. Então, eu passo a palavra para o Tiago começar a nossa apresentação. Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar minha tela aqui um segundinho. Voilà. Eu acredito que... Voilà não. Prestou. Ecco. Vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre autoprodução de energia, né? Autoprodução de energia é um assunto, como o Adriano colocou, tem bastante coisa para a gente discutir, então a gente vai dar algumas poucas pílulas aqui sobre a regulação, sobre modelos de negócio, né? Normalmente a gente fala sobre sistemas aqui, parece simples, mas tem bastante coisa em cada um desses capítulos, né? Hoje a gente vai concentrar um pouquinho em modelos de negócio, principalmente, e o Adriano vai falar um pouco sobre tributação também. O que é a autoprodução? Que é advogados, né, pessoal? Então a gente não consegue não colocar uns disclaimers, não colocar umas letrinhas pequenas aí para vocês. Mas, basicamente, o que é a autoprodução de energia, né? Quando a gente pensa no setor elétrico brasileiro, ele é bastante complexo,
né? Ele tem muitas facetas, ele tem muitas formas de atuação possíveis. Eu gosto desse mapa aqui que vocês estão vendo, porque ele divide aqui a gente entre setor regulado, né, de um lado, e o mercado livre de energia de outro. Para quem não sabe, né, para nós que só pagamos a nossa conta de luz, etc., e não fazemos, enfim, não estudamos muito do setor elétrico, a gente nem sabe que existe um mercado livre de energia, mas existe como se fosse uma bolsa de energia elétrica no Brasil, onde você pode comprar e vender de quem você quiser. Você não precisa pagar a conta de luz para a sua distribuidora local. Isso acontece quando você tem uma determinada demanda, né? Você tem um determinado consumo bastante elevado, né? Então, quem é uma organização siderúrgica, uma fábrica, qualquer, enfim, indústria ou empresa bastante eletrointensiva, muito provavelmente faz parte do mercado livre de energia, né? Então, a gente tem aqui do lado superior direito quem faz parte do mercado livre de energia e, além disso, é consumidor de energia, que são os consumidores livres. É esse perfil que eu falei agora. Se a gente girar um pouquinho aqui no sentido anti-horário, a gente tem do lado cativo, né, no mercado regulado de energia elétrica, a gente tem os consumidores cativos. Eu, você, o Adriano, o Leonardo, todo mundo que está aqui na pessoa física, muito provavelmente é um consumidor cativo. A gente paga a nossa conta de luz para a nossa distribuidora local. Cativo no sentido de que a gente não tem essa mesma liberdade de comprar a energia de quem a gente quer. Existem também os potencialmente livres, né, pessoas que têm o direito, poderiam migrar para o mercado livre se assim quisessem, mas não fazem por qualquer motivo, porque desconhecem ou porque, enfim, por N motivos. Um pouquinho abaixo aqui no nosso mapa, a gente tem aí do lado regulado, né, entre consumo entre quem produz e quem consome, a GD, a geração distribuída, que nesse momento é só o que se fala nesse país, né? Pelo menos no Congresso Nacional, hoje de manhã era para ter sido votado uma nova lei, né, um marco regulatório da geração distribuída. Mas é interessante a gente pensar um pouquinho na geração distribuída, né, que basicamente você colocar o módulo solar no teto de casa, ou você fazer uma fazenda solar no interior e compensar a sua conta de luz, etc. Tudo isso acontece no âmbito do mercado cativo. Mas o gerador, né, quem tem geração distribuída, ele é, ao mesmo tempo, gerador e consumidor de energia. Ele gera a própria energia. É exatamente, conceitualmente, a mesma coisa que o autoprodutor, se a gente parar para pensar. A diferença é que o autoprodutor faz isso no ambiente livre de contratação. Então, a GD, ela é prima da autoprodução nesse sentido. São pessoas que também estão interessadas em gerar, em consumir a sua própria energia. Mas só para, enfim, deixar claro, etc., essa discussão toda que está acontecendo no Congresso Nacional, taxar o sol, etc., tudo isso está limitado, felizmente, ao modelo aqui de contratação regulada, ao lado esquerdo aqui do nosso mapa. E aí, só para completar aqui o mapa e não deixar ninguém, enfim, imaginando o que significa cada coisa, a gente tem as distribuidoras, né, de energia, a CEMIG, a Enel, esse tipo de agente. Eles são vendedores de energia, no sentido que eles compram de alguém para revender para nós, consumidores, no mercado cativo, né? Os produtores independentes, basicamente empresas que existem para vender energia para terceiros, têm isso como modelo de negócio. E a autoprodução também é um primo do produtor de energia, na medida em que você pode produzir para o seu próprio consumo, só que se você produzir mais do que você está consumindo, você pode vender isso para terceiros. Então também tem uma relação aí com o produtor independente de energia. Comercializadoras, importadoras e outros agentes que também atuam aí no mercado livre como vendedores ou transacionadores de energia. Então esse é o grande mapa aí para a gente tentar situar o que é autoprodução, como ela se compara com outros papéis do setor elétrico, né? Vamos falar um pouquinho agora dos modelos de negócio, bem rapidamente, tá? A autoprodução, ela tem chamado muita atenção nos últimos anos. Por quê? É um negócio novo? Não, pelo contrário. Existe desde a década de 80, desde 1910 no mundo, mas desde 1980 no Brasil. Então, as pessoas que estavam interessadas em gerar a sua própria energia, antigamente, se a gente parar para pensar, eram principalmente, para analisar o histórico, eram principalmente empresas que estavam localizadas em lugares remotos, né, onde o acesso à energia elétrica provavelmente não era tão seguro. Eram empresas que tinham um consumo de energia muito elevado, né, que precisavam de segurança energética, precisavam de segurança com relação a preços, etc. E, enfim, historicamente, são essas as empresas que começaram com a autoprodução no Brasil. Se a gente coloca esses critérios em algum setor econômico, faz muito sentido que as mineradoras, que as siderúrgicas, muitas delas localizadas em Minas Gerais, fossem os primeiros autoprodutores de energia, porque, de fato, estavam em lugares longínquos, né, precisavam de carga, precisavam de energia em lugares longínquos, onde, de repente, enfim, com processos produtivos delicados, né, se você para de aquecer um alto-forno, ou se você para de,
enfim, um processo industrial no meio do caminho, isso pode ter consequências gravíssimas, né, principalmente nessas indústrias mais pesadas que eu comentei. E também esses caras consomem muita energia, muita energia. Provavelmente é a segunda linha no balanço de cada um deles, de modo que fazia bastante sentido para esse tipo de player gerar a sua própria energia. Hoje em dia, esse perfil está mudando muito. Tá? Hoje em dia não é mais Gerdau, Vale, esse tipo de agente que é autoprodutor. Hoje em dia faz muito mais sentido autoprodução para outros players também, por alguns motivos. Primeiro, porque a energia começa a se tornar mais e mais barata no nosso país. Né? A energia solar, a energia eólica caem de preço vertiginosamente há décadas. Tiveram agora um pequeno aumento, sim, mas assim, quando a gente olha 30 anos para trás, o preço da energia solar caiu muito no Brasil. Então, você gerar a sua própria energia, de repente, ficou muito barato. E não só isso, né? A conta de luz, historicamente, ela aumenta muito mais rápido do que a inflação no nosso país. Tudo que dá errado no setor elétrico, o pessoal coloca nas costas do consumidor. Nós aqui que pagamos a nossa conta de luz. Você não quer ficar sem luz em casa, então você não vai pagar o que te cobrarem, porque, enfim, é um item de necessidade básica, principalmente depois da decisão do nosso Supremo Tribunal Federal que permite o corte de luz em caso de inadimplência. Mas, enfim, tudo isso significa que a conta de luz, historicamente, aumenta bem mais do que a inflação. Né? Existem vários encargos dentro da nossa conta de luz que são ali escondidos ou não, eles são cobrados do consumidor final. Esses encargos são caros, tá? Muito caros. Na nossa conta de luz, enfim, a energia, né, a parcela que você está pagando para alguém no Brasil gerar a sua energia que você está consumindo, deve corresponder, varia de estado para estado, mas deve corresponder a seus 25% até 40% da sua conta de luz, provavelmente menos. Todo o resto é imposto, encargo, serviço de distribuição, outras coisas que estão embutidas na nossa conta de luz. O grande benefício da autoprodução, o grande valor que a autoprodução tem trazido nos últimos tempos está exatamente aí. Quem produz a sua própria energia não precisa pagar determinados encargos. Afinal, ele não está onerando o sistema. Ele não está exigindo que novas pessoas construam novas usinas para atender a carga dele. Essa pessoa está cuidando da própria carga, ela está literalmente gerando a própria energia. Com isso, ao você poder evitar pagar determinados encargos, e considerando que encargos pesam muito na nossa conta de luz aqui no Brasil, isso se torna extremamente rentável, né? Se torna um bom negócio, pode se tornar um bom negócio você gerar a sua própria energia. Esse é o contexto geral que torna a autoprodução bastante interessante nos dias de hoje, nesses últimos anos. De 5 anos para cá, vários modelos começaram a surgir. Quero falar um pouquinho agora dos modelos de autoprodução de energia. Existem existem muitos, né? Você pode trabalhar com diferentes formatações, mas existem basicamente 4 grandes tipos, 4 grandes categorias de modelos de negócio na autoprodução de energia. A primeira delas está aqui em cima, do lado superior esquerdo, que é a empresa, né? Ou seja, a empresa quer produzir para si própria. É aquele modelo que eu estava falando anteriormente, de grandes siderúrgicas, grandes mineradoras, né? Você é uma empresa grande, você está preocupado com o seu próprio consumo, com sua própria produção de energia, você vai lá, bate na porta da ANEEL, pede uma outorga, né? Afinal, você precisa receber o direito a partir de determinada potência, você precisa pedir ao Estado que te permita gerar energia, mesmo que seja para você mesmo. Pede a outorga, né, constrói aquela usina para seu benefício e você tem tudo isso concentrado dentro dessa empresa. Né? Tem várias vantagens, várias desvantagens esse modelo, mas esse é um modelo possível, esse é um modelo da autoprodução raiz, autoprodução tradicional, se é que a gente pode chamar assim. Existe outro modelo que também já está previsto em lei, já faz agora uns 25 anos, 30 anos quase, que é um modelo de consórcio. Né? Basicamente, de repente você tem um rio, uma represa que você pode usar para construir uma hidrelétrica, só que, enfim, por condições técnicas faz muito mais sentido você construir aquilo com 30, 50, 100 megawatts para aproveitar, né, o potencial daquilo tudo, ou então para ganhar a escala, né, se você se juntar com outras pessoas, você consegue ter um custo marginal de energia menor, você pode juntar diferentes empresas dentro de um consórcio e esse consórcio gerar energia para os seus consorciados. É um modelo que também existe já faz muito tempo. Nesse caso, a outorga, né, o direito de gerar energia que você pede e recebe do Estado, é do consórcio. Mas o consumo, né, quem usa a energia efetivamente gerada pelo consórcio, são as empresas. Você tem que estabelecer, né, quem paga pelo quê, quem consome o quê, enfim, existem diferentes preocupações. Quando você aglutina diferentes empresas dentro de um consórcio, você passa a ter várias preocupações em como é que você aloca riscos, como é que você aloca custos de construção, esse tipo de coisa. E o consórcio é um pouco engessado, né? Se você precisa mexer um pouco na governança do consórcio, você pode precisar da anuência, né, da bênção da agência reguladora, etc. Então ele tem de novo, vantagens e desvantagens desse modelo. Mas um dos modelos possíveis é justamente o consórcio, né, a autoprodução de energia por consórcio.
O outro modelo que tem ganhado muita, mas muita força, que é a menina dos olhos da autoprodução, da autoprodução dos últimos anos, é o modelo de equiparação. Também é um modelo que já existe faz muito tempo, tá? Mas ele tem ganhado mais e mais prestígio, porque ele tem sido mais desenvolvido, né? Ele tem sido muito mais estudado, muito mais, literalmente, desenvolvido no nosso país nos últimos tempos, que é basicamente o seguinte: você pode ter uma empresa que seja autorgada. Então, você tem uma empresa que tem um ativo, que é dona da usina, que vai construir a usina, etc., e recebeu o direito do Estado de produzir a energia para ela própria. E você pode ter sócios dessa SPE, vende cotas, tem que ter, ou ações, na verdade, ações dessa SPE, necessariamente ações com direito a voto, para se encaixar dentro da regulação. E na medida em que você seja sócio dessa SPE, você consegue compensar parte da sua conta de luz, de novo, sempre Mercado Livre, que a gente está falando aqui, que nem a gente falou lá antes, tá? Falou anteriormente. Você consegue compensar parte do teu consumo energético com a produção daquela usina. Como você tem a geração em uma pessoa e o consumo em outra, né? A outorga de um a energia é gerada por quem tem a outorga e o consumo é feito por quem não tem a outorga, mas pode ser equiparado a um autoprodutor, principalmente para fim daqueles encargos que eu falei anteriormente, né? Não pagar aqueles encargos. Isso significa que a energia precisa ir de um para o outro. Né? Você tem alguém que está produzindo energia e alguém que está consumindo energia. Então, existe um contrato de compra e venda entre esses dois. Então, é como se fosse um contrato de compra e venda de energia elétrica muito parecido com os dos produtores independentes, né? Que compra e vende livremente, só que entre empresas que estão aglutinadas aí dentro de uma SPE, entre sócios e a sua empresa. É curioso, né? Porque no consórcio, por exemplo, você não precisa comprar e vender energia. Você está gerando ela dentro do consórcio. O consórcio é uma casca de ovo, não tem personalidade jurídica, etc. Você consegue fazer isso facilmente. No caso da equiparação, não. Na equiparação, você precisa comprar e ter alguma forma jurídica que faça com que a energia passe de um para outro, já que ela é gerada por uma pessoa e consumida por outra. Esse modelo tem várias coisas interessantes, vários benefícios, né? Porque você pode fazer com que a SPE pode ser um desenvolvedor de projetos elétricos, não precisa ser alguém que vai consumir energia. Você pode fazer construir um projeto do zero e vender partes deles depois. Você pode fazer com que o grande consumidor de energia elétrica, não corra o risco de construção da usina, de atrasos na obtenção da outorga, esse tipo de coisa. Então, ele tem flexibilidades muito interessantes, esse modelo de equiparação. Por outro lado, ele exige uma outorga, ele exige um estatuto social e um acordo de acionistas muito bem costurado, ele exige um contrato de compra e venda entre partes relacionadas. Então, do ponto de vista jurídico, o modelo de equiparação ele é bem mais complexo, ele tem muito mais contratos, muito mais preocupações a serem equacionadas. E, finalmente, a gente tem também o modelo de arrendamento, que é muito próximo do modelo de autoprodução raiz, né? Onde a empresa tem outorga, tem um ativo, gera para si mesma, com a diferença que você faz isso com um terceiro. Né? Você loca a usina de um terceiro que construiu a usina para você. Você que vai consumir energia precisa ter outorga, precisa ter um contrato, né, não é compra e venda, mas é de locação com quem construiu a usina para você, e aí você usa aquela usina em nome daquela pessoa. É como se a usina fosse sua, só que você não construiu, você não se preocupa em operar a usina, você contrata alguém que faz isso por você. Esse modelo, naturalmente, tem outras preocupações, né? Quando você, no Brasil, acho que o Adriano pode falar com bem mais propriedade do que eu a respeito, mas no Brasil, aluguel não é tributado, né? Você tem uma locação de um imóvel, de qualquer coisa, isso não é sujeito à tributação. E se você está alugando uma usina, você tem essa discussão de, olha, peraí, você está maquiando aqui uma compra e venda, você não deveria poder estar alugando uma usina e usando essa energia, porque você precisa pagar ICMS, você precisa pagar tributos sobre essa energia. É uma discussão interessante. E, além disso, se der alguma coisa errada e você precisa rescindir o contrato, quem tem outorga é o teu cliente final. Isso representa um risco que é difícil de equacionar. Então, de novo, esses modelos todos, eles possuem vantagens e desvantagens. Depende do perfil, depende do que você está buscando enquanto autoprodutor. Existem diferentes opções que você pode explorar para tratar, né, para atuar no mundo da autoprodução. Eu já falei demais, eu quero passar aqui a bola para o Adriano, para ver se ele pode dar um pouco de luz aqui para a gente sobre a tributação desse negócio. Adriano, é com você. Beleza, meu caro. Respondendo essa parte da locação, né, começando por ela, de fato, nós temos dois fatores a considerar, né? O primeiro é que
existe uma reforma tributária em ampla discussão, né? E a gente tem visto uma movimentação, principalmente nas últimas semanas, né, de já se ter um projeto, e aí nós teríamos uma alteração na tributação do consumo, né? Que é a tributação do consumo? É o que hoje nós temos dividido em vários tributos, né? Nós temos dividido hoje ICMS, ISS, PIS/COFINS e o IPI. ICMS, ISS e PIS/COFINS, num dos projetos, virariam um tributo só. O IPI viraria o malfadado tributo do pecado, né? Aquele tributo para coisas que se quer evitar um consumo muito elevado, né? Cigarro, cerveja, não sei por que o Estado interfere nisso, mas enfim, seria essa ideia do IPI, ele seria totalmente alterado, né? E aí, se você cria um imposto sobre valor agregado no lugar de impostos específicos, como nós temos, né? Hoje nós temos ICMS para circulação de mercadoria, hoje nós temos ISS para serviços. Nós chegaríamos ali no modelo em que todo valor agregado seria tributado. E aí a locação, naturalmente, entraria nisso, né? E essa eficiência que ela tem hoje por estar à margem, principalmente do ISS, ela deixaria de existir, né? Então, respondendo ao Tiago, hoje não incide, não temos uma discussão mais de ISS na locação, a questão foi até... o martelo foi batido pelo Supremo em uma súmula vinculante, né, que é dos precedentes o mais forte que temos no nosso sistema jurídico, né? Mas existem discussões enquanto não se reforma o sistema, gente, eu vou só então, eu estou escutando aqui que estou vendo as mensagens aqui, minha voz está dando uma variada, eu vou tirar o fone aqui, acho que vai ficar um pouco melhor. Vocês estão me escutando? Ok. Então, retornando aqui, nós temos discussões... Melhorou? Ok. Vamos dar continuidade. Então, hoje, então, existe uma discussão muito ampla. Enquanto não se reforma o sistema tributário como um todo, o Supremo tem pegado operações que são complexas, que envolvem locação, serviço, cessão, e tem entendido que onde não cabe algum imposto, cabe o ISS. Mas eu acho que isso não chegaria na locação de bens móveis. Mas é importante que o modelo de negócio seja muito bem construído no consórcio para se evitar que alguma coisa ali possa vir a ser interpretada como uma prestação de serviço, né? Ou pior, algo sujeito ao ICMS. Então, dito isso, vou falar rapidamente aqui das regras gerais do ICMS, que é algo de bastante relevância nessa operação, né? Basicamente, o ICMS ele incide na circulação de mercadorias, né? E a circulação, o conceito jurídico, é quando a mercadoria passa de uma pessoa para outra, né? Há uma transferência da titularidade, né? Ele não incide no empréstimo, ele não incide quando você, né, uma filial transfere alguma coisa para uma matriz ou vice-versa, né? Ele tem que haver necessariamente uma troca de titularidade, né? Então, nós temos a incidência sobre a energia elétrica sempre que ela troca de titularidade. Vocês vão ver que eu estou batendo muito no martelo disso, porque existe uma discussão no consórcio, né, que eu vou falar um pouquinho à frente. Tiago, pode passar para o próximo slide, por favor? E, bom, aqui na autoprodução de energia, nós temos algumas modalidades, né? Nós temos a autoprodução, que é aquela pura, né? Que é o exemplo que o Tiago citou no início, que, por exemplo, vamos colocar aí como exemplo, a Gerdau produz energia para ela mesma. Lá na planta dela, ela tem ali, pode até ser uma filial, mas vamos colocar que ela tem um estabelecimento ali que faz a própria autoprodução, né? Seja solar, seja energia limpa ou outro tipo de energia. Nesse caso, não tem a circulação da mercadoria, porque ela passa de você para você mesmo, né? E perde um dos aspectos que é o fato gerador do ICMS, né? No entanto, quando há essa transferência de titularidade que acontece no consórcio na autoprodução e na autoprodução via SPE, por equiparação, já há uma discussão sobre a incidência do ICMS, principalmente na SPE. Os estados cobram, né, e a gente, de forma conservadora, recomenda aos nossos clientes a recolher. No entanto, a gente tem visto um crescimento de discussões sobre a matéria. Eu tive acesso há poucos dias a uma decisão liminar que saiu aqui no estado de Minas Gerais, né, que pelo framework regulatório, no consórcio, você não pode vender a energia, né, há uma espécie de empréstimo da energia.
e esse empréstimo não constitui um fato gerador do ICMS, né? E, na ocasião, o consórcio conseguiu uma liminar para que não incidisse o ICMS, né? Era ali uma coisa específica de microprodutores, mas a gente já está recebendo demandas para avaliar isso para os nossos clientes de porte maior, né? Dito isso, se incidir o ICMS, nós temos ainda na energia elétrica uma tributação bem agravada, né? Então, a alíquota média é de 22,5%, mas nós temos estados aí que passa de 30%, né? Então, esse é um levantamento que nós tiramos recentíssimo, né, do site da ANEEL, que mantém um Power BI aí com toda a tributação dos estados sobre a energia elétrica. Até bacana, que é uma coisa bem transparente. Tiago, pode passar para o próximo, por favor. Bom, aí nós temos outros assuntos de ICMS. A nossa matéria é muito ampla, então eu também não vou me alongar demais, né? Falar aquelas coisas que são mais essenciais hoje nas nossas pílulas, mas nós temos uma discussão grande do ICMS na TUSD e na TUST, né? E é uma discussão que ele não deveria ele não deveria incidir sobre essas tarifas, né? Isso vai para além do fato gerador do ICMS. Muita gente entrou com a ação chegou no STJ, né? E o STJ, quando ele recebe muitas demandas, ele tem um expediente, né, que é o expediente dos recursos repetitivos, e aí ele afetou essa matéria para os recursos repetitivos, e aí ela vai ser julgada pela primeira sessão, né, que nós temos no STJ 2 câmaras que julgam direito tributário, e a primeira sessão ela fica acima dessas 2 câmaras. Então, essa matéria vai ser classificada. Nós tínhamos uma das turmas que vinham entendendo em sentido contrário aos contribuintes, né, mas não desistamos, né? É uma matéria que ainda está em discussão. E, ainda que incida o ICMS, hoje nós já temos pacificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, um julgamento recentíssimo, que esse ICMS só incide sobre a demanda efetivamente utilizada, né? E não a demanda contratada. Empresas muito grandes costumam contratar uma demanda para que seja suficiente para momentos de produção incertos, né? Então, ela contrata uma demanda para ter uma gordurinha, porque ela usa muito do sistema elétrico, para se naquele mês ela tiver uma produção maior, ela possa já ter aquilo ali garantido junto à CEMIG, né, junto à empresa. E aí os estados vinham cobrando ICMS cheio sobre a demanda contratada, mas essa tese já foi vencida pelos contribuintes, passando a ser a demanda efetivamente utilizada. Bom, pode passar, Tiago, mais um pouquinho, por favor. Bom, e aí quem compra energia elétrica pode tomar crédito do ICMS em hipóteses também restritas. A lei é bem complicada. Você, de um lado, arca com uma carga tributária, né, que já vem embutida na fatura da energia bem elevada, e, de outro, a lei restringe a 3 hipóteses, né? A hipótese que mais nos interessa aqui é quando ela for consumida no processo de industrialização, né? Então, basicamente, só quem usar energia elétrica na industrialização vai poder tomar o crédito, né? Existe uma discussão em relação ao produtor rural do que seria a industrialização, né? Tem que ser algum processo que gere a transformação, né? É muito comum a autoprodução na atividade rural, então é sempre importante analisar. A gente recomenda também que seja feito um laudo, né, para aquela empresa comprovar a parcela da energia elétrica que é utilizada na industrialização, porque nem sempre é tudo, né? Nunca é tudo, né? Porque tem a parte do escritório da empresa, a parte administrativa, né? Que evidentemente não é industrial. Pode passar para o próximo também, por favor, meu caro. Bom, aí só explicando o que é o conceito de industrialização, aí já é muito aprofundado, né? Mas basicamente é algo que altere a natureza do produto, né? Então é o produtor rural que faz um beneficiamento do café, né? Tira o café lá né, faz a colheita do café, torra, deixa o café secar, depois faz a torra. Isso é uma atividade de beneficiamento, que é uma atividade industrial, e diversas outras que estão todas previstas no regulamento do IPI. Pode passar. Tiago, vou pedir, ok, pode passar mais rápido. Esse a gente falou, né, a questão do laudo técnico, né, também numa atividade normal em que uma empresa
comercializa para outra, ou que há uma transferência entre as empresas, incidem aí os tributos, os demais tributos, né? Então, temos o PIS/COFINS, né, nos dois regimes, seja no cumulativo ou no não cumulativo. Empresas optantes pelo lucro real, que adquirem energia elétrica, ou seja, empresas no sistema não cumulativo, né, que adquirem, por exemplo, uma SPE, têm direito a tomar crédito de PIS/COFINS, isso está previsto expressamente na lei, não é tão complexo igual o ICMS, né, então é um pouco mais tranquilo. E pode passar para o próximo, por favor. Já em relação ao IRPJ e CSLL, também a empresa que paga energia elétrica, ele é uma despesa dedutível. A empresa, por exemplo, se for o caso da SPE que vende, tem que considerar aquela receita, né, como tributável e, dessa forma, tem que pagar os impostos. Pode passar também. Bom, respondendo aqui ao Frederico, nós vamos sim compartilhar, depois o pessoal da Câmara vai mandar essa apresentação para todo mundo que participou do evento, tá? Nós vamos disponibilizar. Bom, aqui explicando um pouco, a gente tem algumas simulações, né, sobre a carga tributária em relação à operação que é muito comum, que é a operação de locação, né? E a gente já discutiu aqui, acabou que a gente se antecipou esse slide, mas esse slide traz de forma mais organizada aquilo que eu falei. Não incide ISS, né, nessa operação, então quem está alugando não vai pagar o ISS, isso acaba gerando uma eficiência interessante, porque você paga só os tributos federais, no caso aqui o IRPJ, CSLL e o PIS/COFINS, né, e no lucro presumido dá para a gente fazer uma simulação do que seria uma carga tributária de uma operação como essa, que está no próximo slide. Pode passar, por favor, Thiago. Então, basicamente aqui, né, simulando um faturamento anual de 1,5 milhão daquela empresa que está fazendo a locação, né, ela teria aqui uma carga tributária aproximada sobre o faturamento de 12,93%. Então, considerando aí o nosso sistema tributário hoje, é uma carga tributária que nós consideramos bastante interessante, né? Então, é um modelo de negócio que, no pré-reforma tributária, faz bastante sentido, né? No pós-reforma tributária, um tributo aí que seja criado como IVA, como imposto de valor agregado, ou algo do gênero, muito provavelmente vai alcançar esse tipo de operação, né? O que fica à margem dos serviços vai ser o que mais vai sofrer na reforma, na minha visão. A gente até fez um evento, né, no ano passado sobre reforma, que foi bastante interessante, e aí nós discutimos esses projetos de lei e tudo. Então, sim, hoje é interessante pela não incidência do ISS, no futuro isso pode alterar, mas também não soframos por antecipação, vamos ver o que vai vir aí, né, de projetos e tudo mais, se eles vão focar num projeto já para o ICMS, para o imposto, já para o imposto sobre o consumo, ou se vai focar primeiro nos tributos federais, né? Até hoje, o que nós temos de efetivamente apresentado pelo governo é um imposto para substituir o PIS/COFINS, né? Então, só respondendo aqui uma pergunta sobre a base de cálculo aqui do IR adicional, sim, porque a gente está desconsiderando aqueles 20 mil por mês de lucro, né? Mas, de qualquer forma, na que vai ser encaminhada para vocês, eu vou dar uma revisada aqui. Eu sou bom de matemática, mas não tanto para fazer a conta aqui de cabeça agora. Mas o adicional incide a partir de um determinado valor, por isso que ele está diferente dos demais. Pode passar, por favor, Thiago. Bom, então, de forma resumida aqui, né, a parte tributária, em relação ao ICMS, autoprodução pura não incide, aqui não tem discussão, né? Na comercialização, se há um produtor diferente do consumidor, né? Aí nós temos aqui as hipóteses de APE por equiparação ao consórcio. Via de regra incide, mas tem uma discussão aqui que está surgindo, né? De que, pela própria forma regulatória como se dão essas operações, especialmente do consórcio, não haveria ali claramente o fato gerador do ICMS. Então, acho que vale a pena ficar de olho nisso, porque faz uma diferença muito grande, né? Então, quem estiver pensando em criar um consórcio, fazer um investimento nisso, convém consultar aí, fazer uma consultoria jurídica para ver a possibilidade de questionar, né? E hoje nós temos visto casos aí bem-sucedidos. PIS/COFINS e IRCS incidem, né, do lado de quem está vendendo,
né? Do lado de quem está comprando ou de quem está adquirindo do PiscoFins, está expressamente previsto na lei para o sistema não cumulativo a tomada de crédito, né? E RCS para o sistema também de lucro real, o crédito também pode ser tomado. Ok? Podemos, eu vou devolver a bola para o... Bom, ainda tem uma última aqui para mim, né? Muita gente nos questiona sobre o ganho de capital na venda do projeto, né? Então, algumas pessoas querem fazer um investimento, né? Colocar de pé uma estrutura, então criar lá uma SPE, fazer todo o investimento, né? Hoje a gente está vendo isso muito na energia solar, comprar os painéis, comprar terra ou arrendar, enfim, colocar o negócio todo de pé e depois vendê-lo para, né, ou para uma empresa que quer utilizar energia, ou, enfim, para outras pessoas que, né, queiram explorar aquela atividade economicamente. Aqui a gente está diante de uma operação sujeita à tributação pelo ganho de capital, né? Nós teríamos algumas alternativas, né? Uma alternativa seria a venda do projeto de energia elétrica pela própria SPE, ou seja, não se vende a SPE, se vende tudo que está nela, né? Fica só a casca, né? Seria uma venda de ativos sujeita à tributação pelo ganho de capital. A venda ou dos equipamentos da SPE também seriam ativos imobilizados, né? A diferença dos dois primeiros, a gente fala projeto, porque o projeto tem também a parte regulatória, aprovação, né? Que gera um certo tempo, gera um custo. Então, tem gente que vende o projeto antes mesmo dele. Tiago, se quiser me complementar, fica à vontade, tá? Tem gente que vende o projeto antes mesmo de ter efetivamente a coisa rodando, tem gente que já coloca tudo rodando e vende, né? E tem gente que vende a SPE com tudo, né? Aí é a porteira fechada, digamos assim, né? Basicamente, todas essas operações são tributadas pelo ganho de capital, havendo algumas diferenças, né? Se a venda é feita pela pessoa jurídica, aí pode passar para o próximo slide, por favor, Tiago. Se a venda é feita pela pessoa jurídica, existe a carga tributária em regra é 34%, né, que é os 25% do IRPJ, que são os 15% normais, mais os 10% de adicional, mais os 9% da CSLL, né, é uma tributação bastante elevada. Se é feita na pessoa física, né, que seria aquela última hipótese, a pessoa física vende as cotas da SPE, é uma tributação mais reduzida, né, que incide de forma progressiva, né, começando aí com a alíquota de 15% para ganhos de até 5 milhões e chegando aí à alíquota máxima de 22,5%. Aqui cabem vários planejamentos tributários, né, como operações de devolução de cotas, como o objeto social da empresa que está vendendo ser a compra e venda de empresas, mas são temas muito, muito complexos, né, específicos para eu explicar aqui, mas normalmente a gente é procurado por empresas que estão vendendo para buscar formas lícitas de não cair nessa carga tributária de 34%. Agora eu acho que o tributário foi todo, vou devolver a bola para o Tiago. Essa parte da CCE é muito específica, né? Eu acho que aqui a gente não, nesse momento, não precisa passar, mas também era uma análise nossa de como seriam os aspectos tributários da venda de energia na Câmara, né? Na Câmara de Comércio de Energia. Vou devolver aqui para o Tiago. Vamos lá, pessoal. Então, acho que se Leonardo, se me permite aqui, acho que já chegou na hora de a gente pegar perguntas, né? Já falamos bastante. Temos uma pergunta no chat aqui, que é do Alfredo Amigo. Existe segurança regulatória para o arrendamento? Vou responder essa aqui primeiro, vou ver se o pessoal se sente mais incentivado a fazer perguntas adicionais. Olha, se você perguntar para 5 advogados diferentes a opinião deles sobre a segurança jurídica do arrendamento, você provavelmente vai receber umas 3, 4, 5 respostas diferentes. Minha opinião é que tem pouca segurança jurídica para o arrendamento. Tem alguns problemas fundamentais que são difíceis de serem equacionados no caso do arrendamento, né? Primeiro que você tem problemas de contabilização mesmo da energia elétrica. Todo o sistema, fazendo um parênteses aqui de 30 segundos, né? A gente tem esse problema no Brasil e no mundo inteiro, de que a entrega da energia, né, e o faturamento da energia são coisas distintas, né? Você entrega energia em tempo real e fatura energia ao longo do tempo. Esse descasamento entre faturamento e energia, você precisa acender a luz agora, mas você paga a conta no fim do mês, e o preço da energia pode variar nesse meio do caminho, isso gera uma necessidade de você fazer vários encontros de contas, né? A gente faz isso no âmbito da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, aqui no Brasil. Ela foi criada para fazer esses encontros de contas de quem compra, quem vende, quem consome energia.
Ela não foi pensada para arrendamento, ela não foi pensada para quem alugava usinas. Então você já tem um problema de logo de cara, de como é que você faz a contabilização de energia, sendo que você tem aluguel sendo pago, não reais sendo pago por quilowatts-hora, sabe? Então já começa por aí a dificuldade. Eu estou resumindo bem, tá? Estou sendo bem simplório aqui na explicação. De outro lado, como eu comentei anteriormente, né, no caso da locação, no caso do arrendamento de usina, você necessariamente precisa colocar a outorga no seu cliente. O seu cliente que está locando a sua usina, ele é o outorgado. Ele é, perante o Estado, a pessoa que tem o direito de explorar aquela usina. Se ele não te paga, você quer terminar o contrato de locação, né? Só que se você terminou o contrato de locação, ele é o titular do direito de explorar aquela usina. Como é que você resolve isso? Não é trivial, é um problema jurídico complicado, apresenta alguns riscos na estruturação desses negócios. E, além disso, né, a terceira camada da pergunta, aí, né, da segurança jurídica no arrendamento, enfim, risco Brasil sempre está aí, né? A gente tem essa discussão, por exemplo, de pode locação de usina, não pode locação de usina na GD, já foi superada, mas teve por bastante tempo essa discussão. No fundo, a discussão é a mesma aqui, né, na autoprodução. Então, segurança jurídica é um negócio que é bastante bem mais raro do que gostaríamos no Brasil. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Próximo. Ou se não tiver próximo, Leonardo, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Ok, segurança jurídica. Tínhamos uma discussão da base de cálculo do IR adicional, né? Respondemos aqui já. Bom, quem quiser fazer mais perguntas, estamos à disposição para respondê-las, né? Matéria bastante complexa, muita informação, a gente tentou condensá-las aqui. Adriano, estamos totalmente à disposição. Foi? Para aquele que coloca no seu próprio teto, né, no seu galpão ali, não há incidência alguma? Ou é? Eu digo lá, Adriano. Pode começar. Eu tenho coisa a comentar aqui. Pode começar. E essa pergunta, ela tem embutida aí uma preocupação interessante, um aspecto interessante, que é o seguinte: como regra, se você está usando o fio de alguém, você deveria pagar por aquilo, né? Se você está usando a rede elétrica que vai distribuir energia até você, você deveria pagar por isso, porque é um serviço que está sendo oferecido, né? O que eu quero dizer com isso? Se você está comprando energia de alguém que está lá na Amazonas e que te entrega aqui em São Paulo, onde eu estou, ou em Belo Horizonte, onde está o Adriano, poxa, você usou o fio, você precisa pagar por isso, né? Se você está gerando energia junto da carga, né, se você está gerando energia no telhado da sua casa, no telhado da sua fábrica, ou ali do lado, no mesmo lugar onde você está consumindo, em princípio, pelo menos por uma parte da energia que você está gerando, você não está usando fio. Não deveria pagar encargos de fio. Então, nesse caso, você provavelmente não paga alguns encargos, você provavelmente não paga ICMS, porque você está gerando para você mesmo. Depende do formato jurídico, Leonardo. Se você estiver locando a usina, mesmo que a usina esteja do seu lado, né, mas você estiver locando ela de terceiro, porque tem alguém cuidando dela para você, aí você talvez pague, porque a energia é gerada por, enfim, tem diferentes modelos e eles têm diferentes impactos. Como regra, se você gerar perto de onde você consome, você evita encargos, evita tributação. Exatamente. É uma complexidade. Todo momento que você usa a estrutura, né, há uma circulação ali, mas não aquela circulação jurídica que eu falei do ICMS, né? Então, tem uma discussão, né? É complexo. Essa matéria de energia elétrica, a gente precisava de uma parte regulatória um pouco mais tranquila, né? Hoje é muito complexo e aí acaba trazendo a questão tributária junto, né? Porque, igual eu estava falando na apresentação tributária, o ICMS é caríssimo, né, sobre energia elétrica, e quem está comprando, né, uma empresa, por exemplo, está comprando, muitas das empresas não conseguem utilizar o crédito. Se a empresa é uma prestadora de serviços, é uma empresa de comércio, se ela não tem atividade industrial, energia elétrica vira custo, né? E o Estado, até, por exemplo, em regimes especiais, o Estado deixa expresso que energia elétrica sem chance de tomar qualquer tipo de crédito, né? Então, acabou virando uma fonte de arrecadação de ICMS elevadíssima para os estados, né? E é onde ele consegue aumentar a alíquota, é muito difuso, né, para as pessoas se unirem, reclamarem. Às vezes, quem está, o consumidor igual a gente, é o que mais paga muitas vezes, né? Então, é complexo. Tem uma pergunta aqui interessante, que é o Thiago 100% para respondê-la. Bom, vamos ver.
Poderia falar um pouquinho dos impactos da MP 1031, né, de privatização da Eletrobras, podem trazer para a autoprodução? Alfredo, eu confesso que eu estou aqui bastante longe aqui da minha zona de conforto. Eu preciso estudar um pouquinho mais da MP para poder falar com propriedade. O que eu posso comentar, de modo geral, aqui para você é o seguinte. A autoprodução, em princípio, ela é todo um universo jurídico complexo, né, um regulatório, energético complexo, mas que resolve o problema daquele cara que quer produzir a sua própria energia. Né? Em princípio, isso vai continuar sendo um bom negócio com privatização da Eletrobras, sem privatização da Eletrobras. Óbvio, o sistema elétrico como um todo vai ser impactado pela privatização. Mas, se você está produzindo a sua própria energia, você poderia ficar menos preocupado, muito provavelmente, do que outras pessoas que dependem muito mais proximamente da energia de terceiros. Então, resposta vaga, lacônica, desculpe, mas por hora que eu tenho para comentar. De nada. Até porque a medida provisória está em votação, né? Já saiu da Câmara, mas vai para o Senado, pode sofrer alterações. Então, eu acho que, uma vez que tenhamos um texto, e ela está sofrendo muitas alterações, né? Ela veio de uma forma, o projeto veio de uma forma, e ele foi bem alterado, né? De uma forma, até onde eu tenho lido, estudado, não muito boa, né? Criando aí alguns jabutis. Mas isso ainda vai para o Senado, se o Senado alterar, volta para a Câmara, né? Tem um processo legislativo pela frente, depois vai para a sanção. Então, o próprio presidente pode vetar algumas coisas que foram incluídas que não fazem sentido. E aí, com certeza, vai ter muita, no momento de veto, sanção, vai ter muita... A própria ANEEL deve ser ouvida pelo presidente para ver o que vai ser vetado ou não. É uma matéria muito técnica. Então, acho que ainda vai ficar bem diferente do que temos por hora. Eu vou fazer uma pergunta aqui, voltando ao tema precedente, né, da autoprodução de energia e o consumo bem próximo, né? No nosso grupo de trabalho de energia da Câmara Italiana, nós temos a CEMIG, e em uma das edições passadas, o Dr. Bellini, na época, era presidente, ele disse que a CEMIG, como produtora de energia e gestora de redes, ela tinha uma posição que é cobrar, de uma certa forma, por essa autoprodução, porque ela usa a rede pública, e dentro do grupo CEMIG tem a empresa que fomenta as energias renováveis, né? E essa empresa ia, junto, imagino, a Absol Solar aqui, defender, né, a continuação desse sistema. Você que está mais próximo, Thiago, lá da Absolar, né, desenvolvendo trabalhos conjuntos lá, como é que são essas forças, tanto no mercado em si, como também, né, no Senado, onde está ocorrendo, já ocorreu a alteração da lei? Perfeito. Assim, do aspecto político, eu vou evitar comentar, porque não é minha praia, não gosto dessa discussão, eu quero me ater ao técnico ou jurídico, onde eu me sinto confortável para oferecer algo de valor. É uma posição delicada, né? Em toda indústria que você tem um agente muito verticalizado, você sempre tem preocupações desse tipo. Você tem um cara que ele é responsável pela conexão de usinas de geração distribuída, ele também tem a sua própria empresa de geração distribuída, ele é gerador, ele é transmissor, ele é distribuidor de energia elétrica. Existem vários conflitos de interesse dentro da própria empresa. É uma situação delicada por natureza, né? Então, enfim, não é um negócio fácil de resolver, e ainda mais em Minas Gerais, né? Para poder privatizar, para poder resolver parte desse problema, você ainda precisa de leis, de critérios bem mais elevados do que em outros estados. É mais difícil privatizar em Minas do que em outros lugares. Enfim, não é uma resposta fácil. Realmente existem situações complicadas. É uma empresa muito grande que atua em muitas frentes diferentes e nem todas elas são harmônicas entre si. Nem todos os interesses da própria empresa estão bem alinhados. Sim, ok. Mas haverá essa cobrança pelo uso da rede? Faz a pergunta, Leonardo, por favor. Cobrança pelo uso da rede. Exato. Esse pequeno autoprodutor, o residencial que seja, né? Ele produz e, querendo ou não, ele deposita energia, o excesso de energia de dia e consome de noite. Então, perfeito. Esse mercado está crescendo muito. Né? Exato. E nisso, aqui, se a gente está falando disso, a gente está falando necessariamente não, a gente está falando de geração distribuída, né? Geração distribuída, mercado cativo, aquele lado ali do mapa que eu tinha colocado anteriormente. Bom, é outra discussão, outro assunto,
mas eu entendo que, assim, se você usa o fio, você precisa pagar por ele, né? Quanto você precisa pagar, etc. E realmente é uma discussão complexa. Mas fato é que o autoprodutor também vai pagar por isso, né? Se ele está usando o fio, por exemplo, ele paga TUSD, paga encargos, etc. Então, se deve ou não pagar? Putz, provavelmente deve. Quanto precisa pagar? Não sei. Nem as distribuidoras sabem. É difícil. Não é à toa que essa discussão está extremamente politizada e tem lei e revisão regulatória e todo tipo de iniciativa tentando regular a GD. Mas, de novo, essa pergunta ela faz sentido na GD, né? Na autoprodução, mercado livre de energia, você paga e ponto. Se você está usando o fio, você paga e ponto. Até porque em altas demandas, né, o faturamento no mercado livre e também no mercado cativo a partir de determinada potência, mas no mercado livre de modo geral, você contrata, né, a energia e o fio separadamente, enquanto que isso não acontece na sua conta de luz, até vem a diferença lá entre TE e TUSD, o que seria, né, o serviço de distribuição e a energia propriamente dita, mas é uma tarifa volumétrica, né? Quanto você consumir, você paga aquelas duas coisas embutidas dentro de uma tarifa única. No caso do mercado livre, não, você paga fio de um lado e você paga energia do outro. Então, o fio você sempre vai pagar, né, se você usar o fio. Ok, perfeito. Temos aqui mais alguma pergunta no nosso chat? Eu queria fazer um último comentário, se eu puder, Leonardo. Sim, à vontade. A gente já falou um pouco de GD aqui, né? A GD está em alta aqui no Brasil, é um tema que alguém já viu no jornal, com certeza, em algum momento, desde outubro de 2019, quando essa novela começou. Uma coisa que eu queria colocar para quem está aqui nos ouvindo é que assim, a gente tem uma lei hoje no Brasil que prevê que a restrição de acesso, né, a barra de entrada, o requisito para que você seja parte do mercado livre de energia, ele vai diminuir ao longo do tempo. Então, hoje a gente tem uma determinada potência que você precisa consumir determinada quantidade de energia, né, ter determinada demanda para fazer parte do mercado livre de energia, só que esse requisito vai cair mais e mais. Quem sabe um dia eu, você, nós aqui, todos aqui, poderemos comprar a energia de quem a gente quiser, por meio de aplicativos, que nem a gente faz, que nem alguns países fazem na Europa, que nem alguns estados nos Estados Unidos e tal, mas a gente está longe disso ainda. Essa barra está descendo, um dia, quem sabe, a gente chegue lá. O ponto que eu queria colocar aqui é, GD e autoprodução são primas, no sentido de que você produz, você gera e você consome a sua própria energia. Se você tem a barra de entrada do mercado livre de energia descendo, em determinado momento ele passa a competir mais diretamente com a GD, né? Você tem dois marcos regulatórios, dois ambientes regulatórios e o consumidor vai poder escolher qual deles ele vai querer escolher, vai querer usar. Quando você chega nesse momento, você tem o mercado livre de um lado e o mercado extremamente regulado, que historicamente cresce muito mais do que a inflação e tem vários problemas, sabe, extremamente politizado, como estamos vendo hoje em dia. Enfim, o GD tem as suas questões, né? É muito interessante, muito rentável, é um modelo de negócio muito, muito inteligente, mas tem os seus problemas. Quando essas duas coisas baterem de frente, a meu ver, a autoprodução provavelmente vai ganhar. É uma solução de mercado, é uma solução que provavelmente oferecerá uma solução mais barata para o cliente final. Então, eu só queria colocar essa sementinha, talvez, na cabeça das pessoas, né? Talvez, com tudo que a gente está vendo de GD acontecer, etc., é possível que a autoprodução seja o próximo caminho natural, seja o próximo passo na vida de quem quer empreender no setor elétrico e começou pela GD. Só queria colocar esse paralelo. Joia, ótimo, ótimo. É o que a gente espera, né, Thiago? É uma questão menos regulada, né? Um mercado mais livre, até pelo custo que se paga de energia elétrica, né? Então, hoje, mesmo diante de todos esses desafios, a gente tem visto muitas empresas que estão surgindo, ligando para consumidores cativos, né? Oferecendo descontos, utilizando esses modelos, né? Mas é muito frágil, né? A estrutura, não por culpa dessas empresas, de forma alguma, mas pelo nosso sistema, né? Um ato ali que a ANEEL baixa pode viabilizar toda a operação, né? Então, se viesse um marco legal, igual foi o marco, na minha visão, do saneamento, né, a gente pode ter uma questão legislativa que dá um pouco mais de força, um pouco mais de segurança e um pouco mais de liberdade nesse mercado, né? Ok, senhores. Acho que chegamos aqui, então, nessas pílulas de discussão sobre o tema, né? Nos próximos dias, nós vamos encaminhar a apresentação feita e o link para que possam rever, assistir novamente, né, essa gravação. E, junto com essa comunicação, enviaremos também os dados do Thiago e do Adriano para que possam fazer perguntas e
e se direcionarem diretamente a eles. Muito obrigado, então, Adriano, muito obrigado, Tiago, pela apresentação, e desejamos a todos uma excelente tarde e até a próxima edição do nosso evento Diálogos de Negócio. Boa tarde, foi um prazer tê-los aqui.